Não, não olha muito pro relógio, não. Vamos pro assunto. Bem? Não, o irmão Leonardo me mandou uma mensagem que ele ia levar o tio dele no UPA. Ele disse, pastor, avisa lá que tive eventualidade. Então, agora que está gravando o vídeo, confere aí, irmão. Deus abençoe. Agora, irmãos, novo profeta. O profeta mais famoso desses é o profeta Jonas. Uma distinção que eu já quero adiantar no livro profético de Jonas é que, diferente dos outros, ele é um livro histórico. É uma narrativa da vida do profeta Jonas. A gente não vê isso em Amós, não viu em Obadias, é apenas as palavras deles escritas sobre, no caso um sobre Israel, no caso outro sobre Edom, tá? Ele também tem um alvo, nós vamos falar sobre esse alvo, mas vamos começar aqui no versículo 1 também, que ele é bem curto, ele é bem curto. E veio a palavra do Senhor. Aqui não tem o termo visão, né? Então podemos presumir que Deus falou com ele, né? E veio a palavra do Senhor a Jonas. E olha aqui, ó. Amós não tinha, Obadias não tinha, mas ele é identificado, filho de Amitai. Quem é Amitai? Não sei. Mas era importante. Então isso significa o quê? Que era relevante para ele se identificar como filho de Amitai. Agora, eu já coloquei no segundo versículo aqui, só para adiantar, 2 Reis 14, 27, que ele é um personagem histórico do livro de Reis. Tá? Jonas, filho do profeta Amitai. Essa informação nós não temos aqui. Mas Amitai está 2 vezes na Bíblia. Então sabemos que ele é profeta. Então podemos profetizar que Jonas frequentou uma escola de profeta. Até seu pai era. Tá? Então, família tradicional, escola de profeta. Já podemos resumir. E olha só, mais informação. Ele era de Gat-Hefer. Eu apaguei o Gat-Hefer aqui, deixa eu ver. Eu apaguei o Gat-Hefer do meu esboço, que maldade. Vamos começar no nome então. Pombo. Jonas quer dizer pombo. Acho que é Iona. E quase certeza que é Iona, tá? Se eu estou falando quase certeza, não precisa levar em consideração. Mas significa pombo. Outros, um pouco mais modernos, se atrevem a dizer que pombo quer dizer pacífico também, que nem Salomão quer dizer pacífico, tá? Porque pombo se passou a se referir como símbolo de paz, certo? Então pode ser o significado do nome Jonas, pombo ou pacífico. Sobre a cidade de Gat-Hefer. Gat-Hefer, irmãos, ficava muito próximo de Nazaré. Próximo de Nazaré. Se era próximo de Nazaré, ele era da Galileia. E olha só, João, capítulo 7, 52. Teologia judaica. Abra para mim. João 7,52. Alguém leia para mim esse versículo. Responderam eles: dar-se o caso de que também tu és da Galileia, examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Errou. Quem está falando? Acho que é Caifás, né? Acho que alguém se levanta em favor de Jesus, no
do Sinédrio, eu acho que é até o Nicodemos, né? Nicodemos, né? Aí o cidadão, o maioral, fala: ó, examina a escritura, não tem nenhum profeta na Galileia. Errou. Jonas. E não apenas Jonas, tá? Dá-se a entender, sem spoiler da próxima aula, que próxima aula, o primeiro profeta será o profeta Naum. Naum. Tem Naum no Novo Testamento? Não. Mas tem uma cidade chamada Cafarnaum. O que quer dizer Cafarnaum? Cidade ou aldeia de Naum. Então, possivelmente, não apenas Jonas, mas Naum também foi um profeta do norte da Galileia. Então, Caifás errou na teologia dele. Tá? Jesus era da Galileia, logo não poderia ser profeta. E errou duas vezes porque não conhecia a geografia da situação. Geografia não, a história de Jesus. Porque Jesus, sim, morou em Nazaré para ser chamado Nazareno. Quem sabe o que significa Nazaré? Alguém sabe? Quer dizer renovo ou rebento. Lembra aquela profecia que Mateus descreve? Então se cumpriu que ele seria chamado Nazareno? Não tem. Não existe essa profecia. Tá? Que dá a entender que ele seria chamado de rebento ou de renovo. Tá? Então, por causa do nome, tá? Ele foi chamado de rebento e renovo porque era chamado Nazareno, mas não em relação à cidade mesmo, apesar de ter de alguma forma cumprido essa profecia. É aquela passagem lá do, como chama? Natanael, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Achamos lá o Messias. Então ele era conhecido por ser Nazareno e por ser profeta da Galileia. Mas sim, ele era de lá, mas ele não nasceu lá. A Bíblia fala, olha só, ó Deus orquestrando a história. Deus coloca no coração do imperador Augusto: eu vou contar todo esse povo. Aí Augusto César envia ordem para os seus tribunos e governadores: olha, que todo o povo se aliste, vá cada um à comarca do seu nascimento. E a Bíblia fala que José, que morava em Nazaré, era natural de Belém. Belém ficava na Judéia. E ele foi na época que Maria ia dar à luz, para se cumprir a profecia de outro profeta. Próxima aula aqui agora, Miqueias: e tu, Belém Efrata, de maneira nenhuma é das menores da cidade, pois de ti nascerá o Salvador. Tá? Então Jesus, eles erraram duas vezes. Erraram em afirmar que nenhum profeta vinha da Galileia, Jonas e Naum. E erraram por achar que Jesus era da Galileia. Jesus nasceu na Judéia por causa do censo de César. Ele foi lá, Maria estava para dar a luz, e ele deu a luz em Belém, da Judéia. Aí sim, para se cumprir a profecia. Amém? Vamos lá. O que eu tenho para tirar, extrair daqui? Jonas quer dizer pombo, filho de profeta, profeta da Galileia. Agora vamos ter que partir para o versículo 2. Que não está escrito aqui, mas você acompanhe. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Então vamos lá. O destinatário estão aqui, os destinatários. Destinatários. Destinatário. Povo de Nínive. Então, Jonas foi o primeiro missionário. Ele foi pregar para outro povo. Tá? Numa época em que havia rivalidade por causa
Era judeu, quem não era judeu era gentil. Certo? O judeu não se relacionava com o gentil. Mas olha a palavra de Deus. Vai à grande cidade de Nínive e pregue e clame contra ela, porque a sua malícia subiu na minha presença. E a gente sabe que Jonas é famoso por ser chamado de um profeta fujão. Deus falou para ele para onde ir, vai para Nínive. E ele tomou uma decisão: vou para Tarsis. Aí ele vai para Tarsis, vai até um porto, ali ele paga a sua passagem, aí ele entra num barco, mais do que isso, ele desce no galpão do barco, ele arranja um travesseiro, ele deita, ele dorme no barco, fugindo da presença do Senhor. E a história fala que o quê? De repente vem uma grande tempestade. E o barco começa a balançar, as ondas sobre o barco, a chuva é forte. E ali, que o barco não era um barco de judeus, as pessoas que estavam acordadas, não estavam dormindo. A pessoa dormindo não sente a presença de Deus. Não sente. Estava dormindo, ele era chamado de dormente. Né? E o povo lá está com um maior problema, está jogando o peso do barco, o barco ficar mais tempo sobre a água e Jonas dormindo. Daqui a pouquinho um cidadão acha o homem dormindo lá e fala: que fazes aqui, dormente? Estamos quase morrendo e perecendo. Clame ao seu Deus, para quem sabe a misericórdia de Deus nos alcance. Quem é você? Eu sou hebreu, eu sou Israel, eu sou hebreu, servo do Deus Altíssimo. E venho aqui fugindo da presença do Senhor. Tá, então você é o culpado. Então você é o culpado. Porque cada um já tinha pedido misericórdia para o seu Deus, feito voto para o seu Deus, e agora o cidadão admite: não, eu estou aqui fugindo do meu Deus. Você está fugindo do seu Deus, então, por sua causa vem esse mal para a gente. O que a gente faz? Aí Jonas, ele se responsabiliza. Me lança ao mar. E o povo não abraça essa ideia, não. De maneira nenhuma, vamos te lançar no mar? Não, aí vai ter esse pecado ainda sobre nós? De maneira nenhuma. Só que não deu folga aquela tempestade. E consentiram. Lançaram Jonas no mar. E aí a Bíblia vai nos dizer que ele é engolido por um grande peixe. Segundo as palavras de Jesus, Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Como eu disse, a passagem mais escarnecida da Bíblia, junto com a arca de Noé. A sobrevivência de Jonas 3 dias dentro da baleia. Mas, primeiro eu quero falar aqui, da grande cidade de Nínive. A primeira referência a Nínive está em Gênesis 10, 8. Gênesis 10, 8 a 12. Vamos ler, pode abrir. Vamos descobrir quem fundou. Gênesis 10, 8 a 12. Pode ler? Pode ler. Ecuse gerou a Nimrod, este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que diz: como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, e o princípio do seu reino foi Babel e Ereque, e Acabe e Calné, e na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Síria, edificou a Nínive, a Rebote e Calá. E recém entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. Fundador da cidade de Nínive, Nimrod, descendente de Cush, descendente de Canaã, descendente de Cã, filho de Noé.
Tá? Nimrod, ele tem uma proeminência nessa geração aí. Ele assume um protagonismo. Ele foi uma lenda. Se dizia que ele era um poderoso caçador. E cria-se até o ditado, como Nimrod, poderoso caçador. Nimrod foi a primeira pessoa que ousou reinar sobre os homens. O princípio do seu reino foi Babel, Erech, Acade e Calné na terra de Sinar. Da mesma terra saiu a Assíria, edificou Nínive, Rebote, Ir, Calã e Rezém. Então ele reinou sobre todas essas cidades. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cidades. Ele fez uma capital com 3 cidades, uma capital com 3 cidades. 2 reinos. E ele reinou ali. Tá? Ali as pessoas davam satisfação a ele, pagavam tributo a ele. Ele é o primeiro imperador da Bíblia. Só que essa é toda a informação que temos dele. Temos uma fora. Vocês querem ouvir a fora? Oi, tia. Descendente de quem ele é? Cã. Ele é filho de Cush, descendente de Cã, Canaã. Né? História dos Hebreus. História dos Hebreus. Ele fundou Babel. O que é famoso em Babel? A torre. A torre. A troca de línguas. Né? Além disso, troca de línguas. a Babilônia. De Babel vem a Babilônia. E de Nínive, a Assíria. 2 poderosos impérios. Mas nem é tão grande assim, né? Essa turma é maior. Mas naquela época era muito. É grande. Naquela época era muito grande. Tinha bem menos gente, né? Império, não em território. Segundo, novamente, está na conta dele, Flávio José. Em contrapartida, a ordem que Deus deu a Noé, disse para ele: frutificai, multiplicai, enchei a terra. Nimrod, que seu nome quer dizer rebelião, ele começou a querer dominar sobre o povo. E qual foi a rebelião? Vamos ficar aqui. Vamos ficar todo mundo junto, porque pode vir outro dilúvio. Certo? Façamos uma torre mais alta que as nuvens, para se Deus enviar outro dilúvio, nós sobrevivamos. Mas, para que o povo não se espalhe, rebelião contra Deus. Aí Deus desce e vê, e toma uma providência. Desçamos, falando com as pessoas da Trindade, e confundamos a língua, para que o povo não se entenda mais. Dali surgiu os diversos idiomas. Teve como possível. Andarão 2 juntos, Amós. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Eles não conseguiram nem falar a mesma língua. Cada um foi para um lado e a terra inteira foi povoada. Certo? Mas o homem tentou, com pretexto de salvar o povo de um futuro dilúvio. Flávio Josefo diz que a torre, o objetivo da torre é de chegar aos altos céus para vingar a morte dos seus pais e matar Deus. Essa era a campanha de Nimrod, tá? Segundo Flávio Josefo. Esse é o fundador da Síria, um homem que não temia a Deus. Então criou-se um povo que não temia a Deus, um povo que, conforme as profecias de Amós, levou cativo o reino do norte. Tá? Agora Deus fala para Jonas, vai à grande cidade de Nínive, porque a sua malícia se acendeu e clama contra ela. Jonas fala: vou não. Nínive? Vou não. Não vai dar bola, não. Não vai de boa, não, de jeito nenhum. Aí chega a história que eu contei. Ventre do peixe. Agora eu trouxe o material lido, tá? Desse livro aqui,
sobre essa chacota que fazem, o peixe sobre a chacota, tá? Primeiro fato, livro A Cruzada de Cachalote, de Frank Bailey. Terá uma ideia do tamanho do hábito desse poderoso monstro cetáceo do mar, o cachalote. O Sr. Bullen é um homem que tem muita experiência a respeito de baleias e fala somente o que realmente aconteceu. Ele nos relata, mais de uma vez, como colheram baleias de proporções gigantescas, de mais de 70 pés de comprimento, com uma largura do corpo em proporção do qual só a cabeça o próprio capitão calculou 15 toneladas. E a ideia de que a garganta da baleia é incapaz de engolir uma substância grande, o Sr. Bullen comenta, pura ignorância. Relata como, certa ocasião, no estômago de uma cachalote, foi encontrado um tubarão de 15 pés de comprimento inteiro. E acrescenta o seguinte admirável evidência, que ao estar moribunda a baleia, sempre expele o conteúdo do estômago. Ela vomita assim que morre tudo que estava lá. E, segundo o testemunho desse cidadão, especialista em baleias, né? Uma baleia expeliu um tubarão inteiro. É o primeiro fato. Segundo fato. Dr. Stratton, famoso fundamentalista de Nova York, inimigo da teoria evolucionista, crê que descobriu um homem em tempos modernos, 1891. Moderno. O tempo moderno é desde a reforma. Né? Antes da reforma, quando era tempo medieval. Nós já estamos na chamada pós-modernidade. Acho que a gente deve estar passando ela, né? Ele crê que descobriu um homem em tempos modernos que teve a mesma sorte de Jonas. Este homem, Bartlett, era um marinheiro britânico, membro da baleeira Estrela do Oriente. Na tentativa de capturar uma gigantesca baleia, numa expedição baleeira perto da costa de Labrador, um desses cetáceos virou um barco. Os homens, com exceção de 2, foram salvos por outra baleeira, e sobre os outros pensaram, morreram afogados. Finalmente, conseguiram matar a baleia e a rebocaram na costa. Começaram a esquartejá-la logo. No segundo dia, depois de ter capturado ela, abriram o estômago e, com grande surpresa para eles, encontraram um dos seus companheiros que acharam que se afogou. Estava inconsciente, mas ainda vivo. Por isso que eu falei isso aqui, não dá. Sofreu muito, mas depois restabeleceu-se completamente após ter sido internado em um hospital britânico. Tempos modernos, né? E o povo escarnecendo. Tem fato? Tem fato. Agora deixa eu te contar mais um fato. Há o arrependimento de Jonas, né? Quando a Bíblia fala que ele clamou do inferno ali, né? Está falando da sepultura, porque a baleia para ele era uma sepultura, tá? E ali ele ora ao Senhor, é o capítulo 2, né? Jonas. E orou Jonas ao seu Deus das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele respondeu: do ventre do inferno gritei. Sepultura, tá? Inferno e sepultura. E tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as suas ondas e as vagas passaram sobre mim. Eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas enrolaram na minha cabeça. Eu desci aos fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Versículo 7.
Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor. E entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas maldades deixam a tua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. O que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Verso 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Ok? Toda a sua poesia aqui. A partir desse arrependimento de Jonas, Deus dá ordem ao peixe: vomite. Ali o cidadão falou que quando a baleia morre, ela vomita, né? Não sei se Deus matou a baleia, que não fala, né? Ela vomita ele na terra seca. Não sai boiando no mar. Ela vai até a praia e vomita. Tá? E veio a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E Jonas entrou no caminho da cidade. E olha a pregação de Jonas. Ela está inteira aqui. Dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa é a mensagem. 40 dias e Nínive será subvertida. E ele pregou. O povo se arrependeu. O rei se arrependeu. Por que o rei se arrependeu? Tem uma coisinha mais aqui para vocês. O Deus dos ninivitas, um dos deuses dos ninivitas, talvez um dos mais honrados, era Dagon. Dagon é o deus dos filisteus, conhecido por ser metade homem, metade peixe. Cria-se que Dagon, que era chamado por eles Jonas, a cada 100 anos enviava um mensageiro do mar. Mike diz isso. E Jonas é vomitado na praia. Talvez alguém tenha visto, certo? E a mensagem, Jonas mandou. E adivinha o nome do Jonas? Jonas. E ele, homem, vai pregar e tentar sem esperança de 40 dias o povo será subvertido. E eles se arrependem. O rei, na ignorância, ele ordena o jejum até para os animais. Ninguém vai. A história de Jonas se desenvolve e no último capítulo vemos a queixa de Jonas. Capítulo 4, né? Mas isso desagradou Jonas. Por quê? Porque Nínive não foi subvertida. A profecia de Jonas não se cumpriu. Ela foi aviso. Ele ficou irado e orou ao Senhor: Senhor, não foi essa a minha palavra estando ainda na terra? Porque isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus misericordioso e longânimo e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Olha só: peço-te, pois, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Tristinho. A conclusão de Jonas: Deus se arrepende e Jonas fica irado porque Deus se arrepende, né? A gente gosta de ver o mal de quem é mal, né? Jonas queria que o fogo caísse ali. Aí tem a outra experiência que ele teve, né? Que ele faz uma cabana, né? Senta ao oriente da cidade e para ver o que aconteceria na cidade. Aí está 40 dias, não acontece nada. E aqui a Bíblia fala, versículo 6, capítulo 4: o Senhor fez nascer uma borboleira, ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a cabeça,
e livrar ele do seu espada. E Jonas se alegrou por causa da aboboreira. A aboboreira foi sobrenatural, foi um milagre. Nasceu, cresceu, fez sombra. Mas Deus enviou um verme no outro dia. E matou a aboboreira, e essa secou. E aconteceu que apareceu o sol, Deus mandou um vento oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas. Ele desmaiou. E ele voltou a desejar a morte, dizendo, melhor para mim é morrer do que viver. Aí Deus dá uma lição de moral, aí vira volta no Jonas. Dramático. Né? Fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira, Jonas? Ele disse, eu faço. Isso me revolta até a morte. E diz o Senhor, tiveste então compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, não fizeste crescer, e numa noite nasceu, no outro dia morreu. E eu não posso ter compaixão da grande cidade de Nínive, que não sabe discernir entre sua mão direita e mão esquerda, e ali vivem mais de 120 mil homens. Essa é a moral da história. Um pouco. Jonas não, apesar de ser o personagem principal, ele parece mais um vilão do que uma coisa, né? Olha aqui, ó, para concluir. Não há nenhuma profecia cumprida em Jonas. Dizem que talvez ele não queria ir porque ele tinha medo de ser pago como um falso profeta, por causa do arrependimento de Deus, né? Porque a profecia, essa profecia no caso era condicional. Todavia, irmãos, Jonas é o profeta dos 12 que dá autoridade aos 12 segundo as palavras de Jesus. Porque está escrito, Mateus 12:40, pois como Jonas esteve, é Jesus falando, o que Jesus fala é verdade, né? Não houve pecado. Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Veja que é o único profeta que Jesus cita diretamente. Então é histórico ou não é histórico? Histórico. Sobre a expressão 3 dias e 3 noites, essa expressão hebraica era usada para qualquer parte de um dia. Que Jesus não ficou 3 dias e 3 noites morto. Ele morreu na sexta tarde, certo? Sábado, domingo de manhã, ressuscitou. Pra gente ia falar nem 2 dias, 1 dia e meio. Tá? Mas o judeu, qualquer dia ele fala dia e noite. Ele valida como dia e noite. 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites é uma expressão. Então Jesus ficou 3 dias e 3 noites, ele ficou o terceiro dia? Sim, na contagem judaica. Tá? Nossa, não. Acabou? Vamos acabar? Peraí, faltou alguma coisa? Não, né? Eu trouxe mais informação desse aqui. Bate uma foto oficial aí, por favor. Último profeta do dia, só que daqui 15 dias mais 4 profetas. Depois mais 2 e pronto. Tá bom? Corrido, mas eu acho que alguma coisa foi extraída. Não tem. O pra caramba é um eufemismo. Ele podia dizer uma palavra mais feia. É exatamente aí que é aplicado, entendeu? O poxa também é um eufemismo. Só para esclarecer. Esclarece aí. Não, é uma pergunta. Vai, mano. Universitário agora, fala aí. Ô pastor, por que mandar Jonas a mim? Por que não mandar? Não entendi a pergunta. Por que mandar Jonas a mim? Eles não criam no Cristo. Eles não conheciam Cristo, né? Não, porque foi antes, justamente porque foi antes do Cristo. Por que mandar Jonas ali? Não, eles não. Olha, irmão, como assim? Tudo na Bíblia é figura para nós. O Antigo Testamento é tudo. Não, sim, porque eu falo assim. Porque até então, os profetas profetizou para Edom, que era irmão de Jacó, os Edonitas. O outro profetizou a Israel do norte, o reino do norte, o outro reino do sul. Por que mandar Jonas a Nínive? Mas, irmão, toda a terra inteira é minha, diz o Senhor. Entendeu? Deus tinha uma mensagem a todos. Aquele mundo, se você pegar, por exemplo, o Amós, os primeiros 2 capítulos de Amós, ele não profetiza só para Israel, ele profetiza para Judá.
É que o tema central não é, ele profetiza para Edom, ele profetiza para Moabe, ele profetiza para Amon, ele profetiza para o norte, lá qualquer para a Síria, até para a Síria, até para a Babilônia. Toda a terra é minha, diz o Senhor. Entendeu? Isso estava um pouco implícito, mas se tornou claramente o entendimento dos apóstolos que Deus ia separar dos gentios o povo para o seu nome. Entendeu? E para se cumprir o que Joel profetizou, todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Então é o fato histórico que nós temos sobre Nínive. Ainda não acabou, porque sábado, não sei se é esse ou outro, Naum é que nem Obadias, é o juízo contra Nínive. Vai acabar ainda não acabou. Último profeta? Miqueias. Esse aqui não tem tanta história quanto o Jonas, tá? Mas tem informações sim, vamos lá. 1:1. Palavra do Senhor. Olha lá, me ajuda aí. Mais rápido. Palavra do Senhor. E em visão Olha aí, mais outra visão. veio a Miqueias. Que em visão veio a Miqueias. Miqueias, Vírgula Morastita. Morastita, Nos dias de Jotão. nos dias de Jotão, rei de Judá, Acás Jotão, Acás e Ezequias. e Ezequias, reis de Judá, Exatamente. Sobre Samaria e Jerusalém. reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Acabou? Acabou. Acabou. Aí tem 200 referências aqui em segunda vez. Esse profeta ele também está citado nos livros históricos também, tá bom? Vamos lá, vamos fazer do mesmo jeito. Alguém abra para mim Miqueias 7:18. Tá ler? Primeiro vamos falar do nome. Miqueias. O que significa Miqueias? Esse versículo que eu falei está escrito o significado. Lê aí para mim. Vai, 7:18. Quem é Deus? Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que te esqueces da rebelião dos restantes da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Ok? O que significa Miqueias, pastor? O versículo inteiro? Não. Quem é como Deus? É o significado da Miqueias. Não apenas o nome Miqueias. Miguel quer dizer a mesma coisa. Quem é semelhante a Deus? Quem é igual a Deus? Mical, uma das mulheres de Davi, quer dizer a mesma coisa. E Miqueias quer dizer quem é semelhante a Deus. Tem uma heresia aqui. Olha só. A heresia está nessa variação do nome Miqueias, que é o Miguel ou Micael. Miguel. A heresia é que Jesus é o arcanjo. Isso aí Ouviu falar? Já. Alguém sabe as denominações que falam isso? Testemunho de Jeová. Testemunha de Jeová. Mas a Testemunha de Jeová, ela, como ela é especialista em tirar a divindade de Jesus, é também uma maneira de diminuir Jesus. Jesus é um anjo, só que é um anjo principal, não é qualquer anjo, é um anjo poderoso, tá? É diferente do Adventismo no sétimo dia, que também admite que Jesus é o arcanjo Miguel, mas eles interpretam como se fosse um outro nome de Cristo, não tirando a sua divindade, tá? Todavia, por que falam que é? Porque o nome dele quer dizer quem é como Deus. Oh meu Deus, então Miqueias também é Deus? Então Miqueias também é Jesus? Então Miguel também, Micael, Micaela,
que Miguel tem, que comparam a Jesus, mas na verdade, Miguel é o arcanjo. O que arque quer dizer? Anjo principal. Tá? É de onde veio esse arque, de onde veio os arquebispos. Tinha os bispos, aí que quiseram. Aí o pastor setorial dos bispos virou os arquebispos. Só para os irmãos acho que não sabem, eu fui testemunha de Jeová há muitos anos. Ô Glória, aí ó. Ô Glória não, a referência. Pode confirmar ou não pode confirmar? Eles usam outro versículo para fortalecer a teoria que o arcanjo Miguel é Jesus. Aquele que diz no arrebatamento que Jesus virá com voz de arcanjo. Eles usam esse versículo também. Vocês querem que eu explique isso aí? Vai! Posso explicar isso aí? Não, eu vou explicar. De onde eu tirei? Do Espírito Santo, tá? Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4:16. O mesmo Senhor descerá do céu com, primeiro, alarido. O que é alarido? É um grito de guerra. Tá? E quem que gritou? Jesus. João capítulo 5. Em verdade eu digo que chegará a hora em que os mortos ouvirão a minha voz. Certo? Então Jesus grita. Quando ele grita, os mortos levantaram. Depois, e a voz do arcanjo. O arcanjo Miguel é conhecido como o quê? O protetor de Israel. Certo? Então, o Miguel vai ser responsável pelo quê? Pelo arrebatamento dos judeus messiânicos, os que creem em Cristo. Tá? Ele que vai convocá-los. E depois tem o toque da trombeta. Mateus 24. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos. Então, mortos, judeus e igreja. Tudo sendo convocado no mesmo grito. Só que você sabia que a versão da NVI está diferente para tirar essa confusão? Quem tem a Bíblia NVI aí? NVI. Leia. Primeiro, por quê? Porque qual que é a interpretação? É que Jesus tem voz de arcanjo. A interpretação é essa. Jesus é o arcanjo Miguel, porque 1 Tessalonicenses 4,16 fala que ele vem com a voz do arcanjo. Então é a voz dele. Só que a NVI vai chegar a NVI? Você tem a versão aí? Isso foi corrigido. Mas ó, eu sem corrigir o versículo, eu já consegui separar. O alarido é a voz de Cristo. O arcanjo é Israel. A trombeta é os escolhidos. Qual o capítulo, pastor? 4,16. 1 Tessalonicenses 4,16. Foi bom você ter falado isso, eu não anotei. Eu escrevi esses dias sobre isso aí. Tá. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. Tá vendo? Mudou? E os mortos em Cristo ressuscitarão. Tá vendo? Eles mudaram. Porque a versão corrigida dava a impressão que a voz do arcanjo era a voz de Cristo. Mas aí eles botaram vírgula, né? Com o grito, depois com a voz e depois com a trombeta. Tá vendo? Então, o comentário dele Ferreira Panhado não se entra nota. Se souber, Eles dobram. Ixi, meu irmão gostava, meu irmão Marquinhos gostava quando chegava em casa. Começava a tentar. Judeu também tenta te dobrar, viu? Judeu. Se não souber, quando nem. Vamos terminar aqui, irmão. Ó, tem 5 minutos. Mas, bem que isso aqui foi legal. Palavra do Senhor, ó. Aqui, ó. Visão. Miqueias. Olha aqui, outra informação. Morachita. O que é Morachita? Vamos lá. Morachita. Natural de Moresete. Moresete Gat. O Jonas é Gat Efer, né? Ele é natural de Moresete Gat. Moresete Gat fica localizada a 32 quilômetros de Jerusalém.
32 km de Jerusalém. Então ele era de Judá, era o profeta do sul. Só que olha só, temos o tempo, eu preciso que o tia olha o ano para mim, tá? De Miqueias, ó, dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. E aqui ele não fala o reino do norte, né? É o mesmo com o tempo de Jeroboão, filho de Joás. Qual que é o ano, tia? 735, 710. 735 a 710. a 710 Antes de Cristo. A.C. Tá bom. Aqui já tem um ano. Morissette Gat, está aqui, 32 quilômetros de Jerusalém. E a visão dele foi sobre Samaria e Jerusalém, que a gente vai dizer Israel e Judá. Ele é o profeta mais balanceado que tem. Eu acho que naquela classificação eu coloquei ele profetizando para Judá. Só que ele profetiza também contra Israel. O Amós profetiza contra Judá também. Só que com a sua grande contesta contra Israel, ele fica meio que atribuído a Israel, tá? Miqueias profetizou ao mesmo tempo de Isaías. Isso aqui eu já falei, que alguns acreditam que Miqueias é praticamente a mesma profecia de Isaías com a sua própria particularidade, própria interpretação. Foi no mesmo tempo que Isaías, só que Isaías profetizou também na época de Uzias. Ó, ele começa em Jotão. Uzias, Jotão, Acás, Ezequias são contemporâneos, portadores da mesma mensagem. Há profecias idênticas. Vamos comparar, abre aqui. Isaías 2, 1 a 4. E a senhora pode abrir para mim? Miqueias 4, 1 a 5. 2, 1 a 4. Isaías, veja, nós só estamos falando que as profecias dele são parecidas, né? Pode ler? Pode. Palavra que veio em visão a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outreiros, e para eles afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Está falando do quê? Do monte do Senhor, né? Chegará o tempo. O anúncio da vocação dos gentios. Vai. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a eles os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Amém. Tá bom. Já deu. Já deu bem. Você viu que cada um fala com as suas palavras a mesma coisa. Um monte, as nações indo para aprender o caminho para Jerusalém. Né? Com os judeus, na verdade, né? Irmão. Miqueias 4, do 1 ao 3. 4, do 1 a 3 e Isaías 2. Ó, eu vou, por causa do tempo, tá? Vou só fazer um apanhado. As informações relevantes é o 4, já pode bater, tá? Pode bater e isso vai pro grupo, tá? Esse vai pro grupo. Capítulos 1 a 3 fala do julgamento de Samaria e sobre o julgamento de Judá. Os capítulos 4 a 7 de 4 a 7 vai falar a respeito de, primeiro, no capítulo 3 e 4 vai falar de consolação. Essa consolação é que Sião, mesmo que seja destruída nos últimos dias, conforme os irmãos leram, ela vai ser restaurada. Monte do Senhor, tá? Naqueles dias, nesses versículos que vocês leram,
haverá uma administração universal, o monte do Senhor será estabelecido acima dos outros montes, uma visitação universal e correrão para ele os povos, uma educação universal, ele nos ensinará seus caminhos, haverá uma lei universal, de Sião sairá a lei, uma evangelização universal, a palavra do Senhor sairá de Jerusalém, uma pacificação universal, uma nação não se levantará espada contra outra, e uma adoração universal, andaremos no nome do Senhor Jeová. Mas veja só, essa restauração é futura, ela ainda não aconteceu. Isso tem a ver com o chamado, não tem escatologia, milênio, o período de 1000 anos que Cristo vai reinar sobre a terra. Olha só, Êxodo 19, Moisés convoca o povo diante do Sinai e diz para eles: olha, propõe um pacto de Deus para o povo. Diz: olha, se vocês diligentemente ouvirem a minha voz, serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, né? E eles seriam o quê? Sacerdotes de Deus, né? Diante de todos os povos. E eles falaram que, ok, mas que é isso? Glória a Deus. Só que aí o cativeiro, eles não cumpriram a parte deles. Chegou a visitação de Deus. Aí o apóstolo Pedro, acho que é 1 Pedro 19, vira para a igreja e fala: mas nós somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ué, o que isso parece entender? Uma substituição. Eram os judeus. Os judeus viraram a costa para o Messias, certo? E mais ou menos que nem Paulo ia pregar. Ele ia primeiro à sinagoga, pregava para os judeus, e passado um tempo os judeus expulsavam ele da sinagoga. Aí ele sacudiu o pó do pé dele e falou: agora eu vou aos gentios, mas vocês são testemunhos que eu preguei primeiro para vocês. É o ponto de vista divino. A salvação foi para eles, né? Os privilégios foi para eles, e eles viraram as costas, veio para o que era seu e os seus não receberam. Então a igreja, nesse período chamado Tempo dos Gentios, assume a posição de sacerdócio real. Deus nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai. Todavia, dentro das promessas de Deus, há as promessas chamadas incondicionais. Deus ama Jacó e despreza Esaú, não é? Jacó não é a menina dos olhos de Deus? É! E o que vai acontecer? A igreja vai ser levada. E Deus vai enviar um anjo. O anjo vai sair do céu e vai vir sobre a terra e marcar 144 mil judeus. Dá 144. 144 mil. A igreja foi, o sacerdócio foi, e agora Deus convoca 144 mil judeus para pregar a palavra. Eles pregam sozinhos, pastor? Não prega. Deus envia 2 testemunhas que tem poder de fogo, né? De fogo do céu e outros sinais, uns sinais parecidos com Moisés, outros parecidos com Elias. E mais, um anjo vai descer no 7 anos de tribulação para pregar o evangelho eterno. E a partir... Cuidado, vou explicar a cabeça de vocês. Vamos lá. Então isso significa, primeiro, se a pregação da palavra é a salvação de almas, né? A salvação na grande tribulação sem a igreja, Israel vai assumir novamente a posição de sacerdócio, tá? E no monte de Deus, a Bíblia fala que Jesus vai descer, Zacarias pisará no monte das oliveiras, tá? Em que momento? No momento da batalha do Armagedon, que a gente leu alguns dias atrás, Apocalipse 19, que ele vem sobre o cavalo branco e com ele, nós, os exércitos dos céus. Quando Cristo se manifestar, nos manifestaremos com ele em glória, em favor dos judeus. E aí começa julgamento das nações.
e separará um dos outros, como o pastor separa das ovelhas os bodes. E Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, se assentará no trono da sua glória. Aonde? No templo. Que nem tem templo, né? E separará um dos outros, como o pastor separa das ovelhas os bodes. Colocará os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. Virá para a direita e falar: vinde, benditos de meu Pai. Possui o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tive fome e me deste de comer, sede e me deste de beber, nu e me vestiste, forasteiro e me abrigaste, estive na prisão e foste me ver. Quando? Todas as vezes que fizeres a um desses pequeninos. O que são os pequeninos de Deus nesse contexto? Os judeus. A mim fizestes. Entra para o reino milênio. Tá? E os outros? A representação do anticristo e do falso profeta. Apartai-vos de mim, malditos, do fogo eterno, e aí vai. Tá? Esses, juntamente com anticristo e falso profeta, inauguram o inferno. Então não precisa mandar ninguém para o inferno. Tá? É o anticristo que vai inaugurar. E Satanás vai fechar a tampa. 1000 anos depois, porque o milênio é um reino de Cristo durante 1000 anos sobre a terra. E aí haverá tudo isso que vocês leram. Você leu em Miqueias, ela leu em Isaías. O tempo já acabou. Mas vamos encerrar aqui. Vou encerrar aqui, mas agora ficou bom, né? Tremendo. Vou encerrar aqui com a profecia de Miqueias. Miqueias é de uma aldeia de Moresete Gate. É enviado para Jerusalém. E ele, como Amós, ele está pregando contra a injustiça social. Tá? Como o pobre é oprimido, como fazem pouco acerca do necessitado, esse tipo de coisa. Idolatria também, né? Mas está mais pegando injustiça social. E há muitas pessoas orgulhosas nesse tempo aqui de Miqueias e Isaías. Aí, ele profetiza no capítulo 5 a sua mais famosa profecia. Vamos lá? Miqueias 5. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha só que isso aqui é uma referência à divindade, né? Desde os dias da eternidade, quem pode? Né? Portanto, os entregará até o tempo em que está de parto ele. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Belém. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel, e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será engrandecido até o fim da terra, e este será a nossa paz. Ele é chamado príncipe da paz, certo? Ele vem reinar e vai haver paz. Mas escute, não vai ser democracia. Ele vai reinar com vara de ferro. Jesus vai reinar com vara de ferro. Inclusive, ó, tempo da graça, que beleza, né? Vai ter pena de morte no milênio, velho. Pena de morte no milênio. O pecador não vai ter. Ele não tem o culpado por inocente, irmão. Tá? Ele vai reinar. Vai ser um período que a Bíblia chega a dizer que o jovem vai morrer de 100 anos, tá? E Israel será novamente o sacerdócio diante de todo o povo. Por isso que as nações vão lá aprender a lei com Israel. Oi? Deixa eu te fazer uma coisa. Essas pessoas que vão morrer no milênio, Boa pergunta. o que vai acontecer com a alma delas depois? Sim, ó, a Bíblia está acabando. Aí estamos falando de Apocalipse capítulo 20. E eu só tenho suposições para fazer. A suposição é que as pessoas que morreram no milênio ressuscitarão no juízo final.
tá? Não para passar pelo tribunal, porque vai ser a mesma coisa, a palavra vai ser pregada, uns vão aceitar, outros não vão aceitar, tá? Então aqueles que aceitarem vão entrar no estado eterno, Apocalipse 22, 21 e 22, tá? Os que não aceitar já vão fazer parte da segunda ressurreição ali, né? Eles vão ser tipo assim, o respingo da primeira ressurreição, aqueles que morreram no milênio na fé, né? Mas os que não morrerem na fé vão levantar, receber um corpo e vão ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Uma excelente pergunta, viu? Eu sei que isso é Você mostra que você está ligado, mas não tem contexto bíblico. Por quê? Porque a primeira ressurreição é fato que vai ser junto com o arrebatamento. Sim. E a segunda ressurreição? Ela está descrita no juízo final, só. Então nessa segunda ressurreição, o único lugar que a gente tem para incluir a ressurreição daqueles que morreram no milênio é ali, porque é depois do milênio, tá? Mas boa pergunta, olha isso, tá? Sobre Belém, o que eu ia dizer, concluir, é que há tanta soberba no meio do povo, mas Deus levanta um profeta de uma aldeia para pregar para os poderosos na grande cidade de Jerusalém, e para humilhar essa grande cidade, ele fala de um povoadinho pequenininho, né? No qual já tinha nascido Davi, né? E engrandece o pequeno. Isso é uma regra bíblica, né? E tu, Belém Efrata, de maneira nenhuma será a menor das cidades, pois de ti nascerá o Salvador. E o que isso significa? Que a partir desse momento, Jerusalém já não tem mais o mesmo foco. Agora o foco está em Belém. É de lá que vai nascer o Salvador. Entendeu? Tanto que quando vêm os magos, passam pelo castelo de Herodes o Grande, perguntam: onde nascerá o Belém? Que profecia que é conferida? A de Miqueias, em Belém da Judéia. Aí Herodes joga aquele Miguel e fala: ó, descobre onde está e depois me fala que eu vou lá adorar também, né? Mas na verdade o que ele fez foi a matança dos inocentes. Meus irmãos, acabou a aula, passou da hora, mas cumpriu o currículo. 4